A palavra é tua, Márcia. Ah, boa noite a todos. Nossa, tem que se recompor. Boa noite a todos. Nossa, nós chegamos lá, né? Vamos começar o capítulo 2. Nem acredito. 2 anos, Felipe? Quase, né? Já passou até. Passou um pouquinho de dois. Abril, maio, junho. Nossa, Dois, é, 2 anos e dois essa, meses. é. Olha, essa preparação foi necessária para que a gente pudesse ter todo o entendimento. Assim como houve uma preparação espiritual para a chegada de Jesus naquela época, nós também aqui do grupo tivemos que nos preparar, né, para esse momento que nós chegamos aqui. E foi tão boa essa caminhada, como todos nós crescemos, com, né, entendimento, de ficarmos assim próximos desses personagens todos aqui do Evangelho de Lucas. Parece que, às vezes, quando eu leio, parece que eu estou lá vendo aquelas pessoas, Uhum. né, levando a sua vida e a gente ali como plateia, observando os, os principais, os atores principais lá desempenhando. Então, para essa inauguração do capítulo 2, alguém está inspirado para fazer a prece? Nossa prece de abertura dos nossos estudos. Deixa eu ver se tem alguma mãozinha levantada aí. Não, Eu posso ninguém, fazer. né? Você quer fazer? Eu também posso fazer, Felipe, se você quiser. Vamos Pronto. lá. Vamos então agradecer esta oportunidade de estarmos reunidos para darmos início ao nosso capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Aqui estamos, Senhor, para com os nossos corações abertos para te receber, que as nossas almas possam ser abençoadas pela tua presença, para que em nós, em cada um de nós, a tua vida possa estar presente, para que também de nós a tua vida possa ser refletida pelas nossas mãos, pelas nossas palavras, por todos os nossos atos. Agradecemos à espiritualidade que nos acompanha, a graça de podermos estar reunidos em torno deste banquete espiritual, rogando ao alto as boas inspirações, o entendimento, e nós sabemos que, de facto, o Evangelho é emocionante, trabalha-nos por dentro, e nós queremos efetivamente conhecer-te, Senhor, conhecer-te na tua intimidade, para que nos chames a todos de amigos, para que possamos comungar contigo e sentir a tua presença nas nossas vidas. Fica conosco, ajuda-nos às boas obras, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Foi assim que os anjos do Senhor, que são as virtudes dos céus, entoaram aquele cântico milagroso aos pastores e que hoje se reflete nas nossas almas. Por tua glória, Mestre, aqui estamos e aqui permaneceremos, agora e para sempre, que assim seja. Obrigada, Felipe. Obrigada por isso. Agora vamos ver, né? Quem gostaria de ler a perícope completinha? Temos aqui, né? Lucas de 2, 1 a 7. Lucas 2, 1 a 7. Quem gostaria de ler a perícope? Hum, muita gente tímida aqui. Oh, eu posso ler, mas eu não sei se já entendi isto. Portanto, muda-se a página e diz aqui: 2, Nascimento de Jesus. É isso? É Exatamente. isso. Posso ler então. E É depois diz até 2, 1. Ah?
É de 1 a 7, me Sim, parece, né? já vi, já percebi. Obrigada. E sucedeu que, naqueles dias, expe- expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Esse censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino governava a Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. José também subiu de Nazaré, na Galileia, à cidade de David, que se chamava Belém, na Judeia, por ser da casa e da pátria de David, a fim de se registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida enquanto estava lá. Completaram-se os dias para o parto e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Bem, eu ainda não tinha lido, mas é lindíssimo. Obrigada. Obri- Obrigada a você, Odete. Então, hoje nós não vamos ter resumo, né? Porque estamos começando aqui, Uhum. mas de qualquer forma já estamos sentindo falta da nossa querida Minda, Hum. né? Então, nós vamos começar agora, o nascimento de Jesus está próximo. E hoje nós vamos assim, ticar bem ticadinho, estudar bem no miudinho, né? Como dizem, o versículo 1, que é: E sucedeu que, naqueles dias, expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Bom, antes de nós entrarmos nesse versículo, no estudo que nós fazemos regularmente, nós vamos fazer aquela contextualização histórica que nós fazemos antes do início de cada período. Então, nesse momento aqui, o que que o evangelista Lucas nos traz? Ele nos traz que houve um decreto para que toda a terra habitada se registrasse. Aí vamos entender do que isso se trata, tá? Então, isso seria um censo que acontecia a certos períodos. E quando ele se refere a toda a terra habitada, é o Império Romano. Toda a área do Império Romano deveria se registrar. Mas aí a gente para e pensa, qual a finalidade desse registro? Por que que todos os que estavam submetidos ao Império Romano deveriam se registrar? Havia duas finalidades principais. Provavelmente, eles vão dizer, podem encontrar outras finalidades sendo encontradas, os estudiosos podem apontar. Mas as duas que nós encontramos seria para fins militares, de alistamento militar, quem poderia servir, sabe que o exército romano era peça fundamental do império, e a outra parte é a cobrança, seria a cobrança de impostos. No caso dos judeus, eles estavam isentos do serviço militar. Então, nós podemos entender que a finalidade desse registro para os judeus seria só quanto ao pagamento de tributos, ao pagamento de impostos. E nós vamos ver que Lucas, ele procura um contexto histórico, identificar no tempo exatamente quando isso aconteceu, porque ele diz: e sucedeu que naqueles dias expediu-se um decreto de César Augusto. Então ele coloca
o tempo, e mais adiante, no versículo 2 ele vai precisar mais esse tempo histórico. E o que que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar aqueles que entendem que a narrativa de Lucas está correta e aqueles estudiosos que entendem que não há precisão histórica nesse momento que Lucas, que o evangelista nos traz. Tá? Então, e aí vocês podem pensar, mas Márcia, por que que nós estamos comentando isso? Porque essa contextualização histórica é importante, porque ela afeta, né, esses movimentos políticos, sociais, eles afetavam a vida, assim como hoje os nossos governantes, as decisões nos afetam, naquele momento também afetavam os habitantes daquela região. Então, estando José e Maria vivendo sob o Império Romano e toda aquela região, eles estavam submetidos a essas ordens. E como eles deveriam se comportar diante disso? Então, e há muita discussão com relação ao, ao ao nascimento, à data do nascimento do nosso Mestre Jesus. Então, há uma polêmica. Nós vamos ver que aqui no NEP Search, quando nós entramos no, no, na perícope, aqui, o nascimento de Jesus, essa aqui nem tem. Mas se nós formos na anterior, no Lucas 1, nós vamos ver que aqui ao lado muitas vezes aparece a, a data, o século, 6 antes de Cristo, 5 antes de Cristo, né? Há essa indicação do tempo. E como em tudo, há controvérsias. Mas é, aqui no NEP Search, né, eu fui ler a enciclopédia que a gente pode gerar com cada versículo, né? E tem lá várias informações, o ponto que é questionado, os pontos que quem é contra esse momento indicado histórico pelo evangelista Lucas e os que são a favor. E dentre tantos, quem quiser se aprofundar, entender melhor, pode ler que lá no NetSearch tem todas as informações. E tem deixa eu ver, a questão é a seguinte: uns dizem que este censo, nesta época que está ali indicado por Lucas, ele não teria acontecido. E outros defendem que sim. Então a polêmica fica aqui, né? E eu encontrei, deixa eu ver onde é que está aqui, estou correndo aqui para ver, tá? Hum, hum, hum. Lá na nova versão internacional, não, depois, na nova versão internacional, tem aqui, estou chegando lá, tá aqui. Então, vem um item que diz assim, dúvidas. E esse aqui eu achei que dá bem. Não sei se o Felipe localizou aí. Localizou, Felipe? Se quiser compartilhar aí vem assim: as dúvidas foram retiradas do Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, por Norman Geisler e Thomas Hall. Então, são dúvidas quanto ao comentário do capítulo 2 de Lucas, o versículo 1. Então, ele ficou bem didático a forma como está apresentado, porque ele coloca assim, o problema. Qual é o problema com relação
ao que o evangelista escreveu. Esse problema. Lucas refere-se ao decreto de César Augusto, quando Quirino era presidente da Síria, tá? E a Palestina, e a região ali onde Jesus nasceu pertencia àquele território, para que todo mundo se alistasse. Entretanto, de acordo com os anais da história antiga, não se realizou tal recenseamento. Aí, em seguida, ele coloca a solução. Olha, tá aí, problema. Ô, Felipe, você é o máximo, ó. E ele coloca essa pergunta: será que Lucas cometeu um erro quando mencionou um recenseamento mundial? Mundial que ele fala, a gente já entendeu aqui, já limitou ao Império Romano. Então, ele coloca aqui a solução. Até época recente, os críticos asseguravam amplamente que Lucas cometera um erro na sua afirmação quanto ao recenseamento feito por César Augusto, tá? E que o censo realmente acontecera no ano 6 ou 7, aí vamos dizer assim, depois de Cristo, né? Isso é mencionado por Lucas no discurso de Gamaliel, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 37. Mas, se vocês quiserem ver, a gente já tem... A falta de suporte, tá aqui. Onde é que tá? A falta de qualquer suporte fora da Bíblia fez com que alguns considerassem que isso foi um erro de Lucas. Entretanto, conhecimentos recentes reverteram essa tendência e agora é amplamente admitido que houve, de fato, um recenseamento anterior, como Lucas registra. Isso foi declarado com base em vários fatores. Nós estamos aqui nesse primeiro parágrafo da solução. Então, nós vamos ver. E por que que isso faz sentido para nós? Porque nós estamos fazendo o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, não é? E para a doutrina espírita, para nós, está claro, e está lá no livro Paulo Estevão, que Lucas se entrevistou com Maria. Embora ele não diga o ano exato, ele situa no tempo. E não haveria por que ele cometer um equívoco dessa natureza. Mas, de qualquer forma, deixemos essa discussão para os estudiosos ou para aqueles que queiram se aprofundar nisso, entrar por esse campo e aprofundar esse estudo, que é muito, muito, muito meritório isso. Em primeiro lugar, como o povo de uma terra subjugada era compelido a jurar lealdade ao imperador. Então, quem estava submetido ao Império Romano tinha que cumprir esse decreto, né? Não era incomum que este requeresse o imperador um recenseamento. Deixa eu tirar vocês daqui para poder ler. Em todo o império, como expressão dessa lealdade, como um meio de alistar os homens para o serviço militar, ou, como foi provavelmente nesse caso, como preparação para decretar impostos. Por que que nesse caso específico envolvendo aquela região ali da Judéia, de Jerusalém, por quê? Porque eles estavam isentos do serviço militar ao Império Romano. Então, aí ele diz que a finalidade era para decretar impostos. Então, ele diz: devido às relações de tensão que havia entre Herodes, que era o governador, né, da Judéia, daquela área, e Augusto, César Augusto, o imperador, que a gente sabe que Augusto
não é o nome dele, é o título que é dado, né? Nos últimos anos do governo de Herodes, como o historiador Joséfo relata, é compreensível que Augusto começasse a tratar o domínio de Herodes como uma terra sujeita e, consequentemente, impusesse tal recenseamento para manter controle sobre Herodes e sobre o povo. Então, ele diz que alistamentos periódicos aconteciam de forma regular a cada 14 anos. Há também aqueles estudiosos que pensam que esse recenseamento seria só feito naquela região, justamente por essa tensão, esse desentendimento que havia entre o imperador e o governador daquela região. De acordo com os próprios documentos que registraram esses alistamentos, aí ele dá o nome, né? Houve de fato um recenseamento cerca de 8 ou 7 antes de Cristo. Por causa desse costume periódico de recenseamentos, uma ação assim naturalmente seria considerada como decorrente da política geral de Augusto, muito embora um censo local pudesse ter sido instigado pelo governante local. Portanto, Lucas reconhece que o alistamento originou-se do decreto de Augusto. O que ele está dizendo aqui? Que pode ter sido um recenseamento só local ali, tá? Então, terceiro, então ele está dando os argumentos favoráveis a isso. Eu sei que esse pedaço pode parecer um pouquinho chato, mas é bom a gente entender e depois para a gente conversando, trocando ideias, entender que há esse movimento a favor e contrário, e aí nós entramos na nossa parte. Tá? Terceiro, um recenseamento era um projeto de grande amplitude, que levava provavelmente vários anos para completar-se. Ora, vamos pensar nos nossos censos atual. Não é hoje, nos dias de hoje, com internet, com tudo, não se faz um recenseamento de um país em um mês, nem de uma cidade. Né? É um, o recenseamento ele leva às vezes um ano sendo feito. Depois tem a compilação dos dados, a organização. Então, imagina naquela época. Não era, ele baixou o decreto, amanhã está todo mundo organizado, quer dizer, sendo que até que essa notícia do decreto chegasse às regiões mais distantes do Império Romano, né, aquilo levava um tempo para que eles se comunicassem. Tal alistamento, com o propósito de estabelecer impostos, tinha começado na Gália entre os anos 10 e 9 a.C. e levou cerca de 40 anos para terminar. Ora, pense nisso, né? É bem provável que o decreto que deu início ao recenseamento em 8 ou 7 antes de Cristo não tenha de fato começado na Palestina, senão alguns anos depois. Problemas de organização e preparo podem ter retardado a sua realização até o ano 5 a.C. ou até para mais tarde. Por quê? Porque alguns estudiosos eles alegam que não há o registro do nascimento de Jesus, não há o registro do nome dele lá no censo. Né? Então, eles também questionam isso. Aí, o quarto ponto. Não era também um requisito normal exigir que as pessoas fossem até o lugar do seu nascimento ou ao lugar onde tivessem alguma propriedade. Um decreto de César Víbios Máximos, no ano 104 a.C., requereu que todos os que estavam fora de sua cidade natal retornassem para lá com o propósito de um alistamento. Há autores, há estudiosos que dizem que esse costume
de viajar para a sua terra natal, onde tem as suas origens, onde os seus ancestrais, a sua ancestralidade surgiu, é um costume judeu. Por isso eles faziam esse movimento para ir à sua cidade de origem, a origem da sua família, onde estava a sua ancestralidade, para fazer esse registro. Aí ele continua, olha, para os judeus, viagens assim, as viagens como Maria e José fizeram de Nazaré para Belém, esse tipo de viagem, não eram estranhas, já que eles estavam acostumados a ir todo ano a Jerusalém. Simplesmente não há por que suspeitar da afirmação de Lucas a respeito do recenseamento no tempo do nascimento de Jesus. Seu relato enquadra-se no padrão dos alistamentos da época, e a data de sua realização não é descabida. Além disso, esse pode ter sido apenas um alistamento local, como nós comentamos há pouco, feito em decorrência da política geral de Augusto. Então, o César Augusto, o imperador de Roma, faz um decreto, mas até que ele chegue aos diversos pontos do império, leva um tempo. Então, não está acontecendo simultaneamente em todo o império. Pode ser que numa região comece 2, 3 anos depois, na outra que está mais próxima e se organiza melhor, comece um pouco antes, entendeu? Lucas simplesmente nos fornece um registro histórico, confiável, de um acontecimento que, de outra forma, não teria sido registrado, já que o doutor Lucas, que era médico, né, provou por si mesmo ser um historiador de confiança em outras questões. E aí ele cita os autores, né, que confirmam essa seriedade, essa confiança de Lucas como historiador. E termina dizendo: não há por que duvidar dele. Né? Então, o que nos trazem aqui? O que nós podemos extrair disso? Obrigada, Felipe. Eu sei que essa introdução pode estar um pouquinho chata para vocês, mas é importante que a gente entenda isso. Nós, em outros comentários bíblicos aí no NetSearch, nós vamos encontrar estudiosos abordando outros temas em que eles contestam essa de Lucas. Mas qual é a importância disso para o nosso estudo? É só para a gente saber. Se alguém comentar conosco, nós sabemos que isto acontece, que essa divergência acontece. Aí nós vamos olhar os nossos queridos autores espíritas, Humberto de Campos, Emmanuel. Então, são esses dois exemplos. Humberto de Campos, em Crônicas do Além, ele situa o nascimento de Jesus no ano 749 da Era Romana, o que corresponderia ao ano 5 antes de Cristo, que foi o que nós vimos quando estudamos o nascimento de João Batista, que aparecia ali 6 antes de Cristo. Emmanuel, no romance Há 2000 anos, ele coloca a crucificação de Jesus em 33 depois da era cristã. Assim sendo, né, Jesus iniciou seu ministério, né, com 33 anos e desencarnou com 38. Por quê? Porque nós vamos retroceder a 5 antes de Cristo. É só para a gente ter uma ideia da idade, do tempo, né? O que aquilo representava. O que isso vai mudar no nosso estudo do NEP? Saber disso só nos acrescenta. Mudar na didática do nosso estudo? Nada.
porque nós estamos aqui para extrair o espírito da letra, né? Então, isso nos enriquece. Nós podemos agora, se alguém nos abordar, "Ah, mas sabe, primeiro que não é para a gente entrar nesse tipo de polêmica, mas é sempre bom a gente ter esse conhecimento. E quem quiser se aprofundar no tema, tem muita informação no NepSearch, além de muita indicação de autores que tratam desse tema. Para nós no NEP, nós vamos fazer do mesmo jeitinho que a gente faz. Vamos pegar lá o versículo 2:1, olhar. E sucedeu que, naqueles dias, expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Então, nós vamos estudar isso. O César, Augusto César, é um título oficial do imperador de Roma. E Augusto quer dizer sagrado, venerável, que é um título atribuído a determinados imperadores romanos. Então, dá a entender que nem todos tinham esse título Augusto, apenas Augusto, né? O nome mesmo deles era outro, mas eles eram tratados assim, né? E o que que nós podemos dividir o nosso versículo hoje? E sucedeu que, naqueles dias, expediu-se um decreto de César Augusto, e depois para que toda a terra habitada se registrasse. Eu tive muita dificuldade de dividir esse versículo, sabe? Porque ele tá, eu achei que dividido ele ficou meio sem sentido, mas vamos trabalhando por parte. Então nós poderíamos começar por e sucedeu. O que que sucedeu, né? Nós sabemos que a perícope se chama o nascimento de Jesus, mas há todo um contexto, como diz o Felipe, se há um texto, há um contexto, né? Então, nós temos esse contexto histórico e sucedeu o quê? E aí, o nosso NepSearch, essa maravilha, eu fui olhar o significado de suceder. E suceder tem como sinônimos acontecer, ocorrer, dar-se, né? Mas com suceder, e está aí, deve ter sido por isso, talvez, que o Haroldo Dutra usou esse verbo na sua tradução, porque há uns que falam aconteceu, que. Né? Porque suceder lá no NepSearch, no dicionário, tem lá. É o mesmo que acontecer, mas encerra uma ideia de causa anterior. Então, alguma coisa antes fez com que aquilo sucedesse. E aí vem a narrativa de toda a nossa perícope. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Que eu já falei muito. Quem vai? Felipe, por favor. Então, boa noite. Ora, pronto, nós vimos aqui as questões culturais a acontecerem, não é? Portanto, é interessante nós vermos como é que parece que temos, parece não, temos mesmo dois mundos, não é? Há um mundo social onde as coisas do mundo acontecem, onde a cultura se desenrola, e depois há sempre a questão espiritual de tudo aquilo que acontece, como que esta perfeição divina, não é? Pelas linhas tortas do mundo, nós conseguimos perceber a veracidade espiritual, ou seja, o mundo é como se estivesse num caos, mas as leis de Deus, nesse caos do mundo, consegue conduzir-nos, não é? A lei de Deus consegue conduzir-nos para aquilo que é, neste caso, a sua proximidade, porque na verdade é disto que nós estamos a falar.
porque este decreto tem um intuito muito claro, que é um intuito materialista, ou seja, na verdade o que César Augusto queria era controlar as pessoas e controlar o dinheiro que cada um tinha das suas terras para alastrar o Império Romano, que já não era pequeno, mas que, portanto, a ganância e a avareza cega realmente as pessoas. E todas estas políticas eram feitas tendo por base o egoísmo e tendo por base esta megalomania, dos imperadores que se substituíam ao próprio Deus, não é? Acabavam por. Um César Augusto era um Deus na Terra, não é? Portanto, temos aqui um poder quase absoluto, aqui um reinado terreno. Mas, pese embora haja esse reinado terreno, não nos podemos esquecer que eram chegados os dias. E que dias eram esses? Eram dias de expansão deste território. Do ponto de vista terreno, nós temos as pessoas com o domínio total e a achar que nada vai acontecer, mas subtilmente as coisas vão começar a acontecer. E o que é que vai começar a acontecer? É que este grande império vai começar a ruir. E vai começar a ruir porquê? Porque Jesus vai nascer. E portanto, nós temos neste capítulo, não é? Toda esta preparação no primeiro capítulo foi esta preparação para que o menino possa nascer. E agora o texto está-nos a dar aqui este contexto histórico-cultural. Lucas traz-nos aqui esta questão histórico-cultural, que é bom porque os historiadores depois verificaram a veracidade disto, ou seja, bem no seguimento daquilo que Allan Kardec fez com o controle universal do ensino dos espíritos, para realmente trazer veracidade às coisas, o que vem também trazer a ideia de que esta ideia do nascimento de Jesus de 5 anos também, ou seja, uma vez mais justifica-se por este timing entre a saída da lei e depois o terminar do censo propriamente dito, mas há aqui uma questão bastante simbólica que é, para já, o registro, não é? Aqui a questão do decreto e aqui a questão de que todos aqueles que depois do decreto ter saído vão ter que se registar nas suas próprias casas, ou seja, nas suas próprias terras. Então, há aqui, desde já, vejo já aqui tipo uma analogia espiritual, que é o regressar para a nossa terra. O que é isto? Regressar para a nossa terra é o regressarmos para dentro de nós mesmos, né? Do ponto de vista espiritual. Então, este recenseamento é um registro não simplesmente civil, civil, mas é um registro da nossa identidade, ou seja, na nossa casa. Porque se nós analisarmos Jesus, o que é que Jesus faz? Jesus conduz-nos à casa do Pai, não é? Os ensinos de Jesus conduzem nós, espíritos imperfeitos, a estar em comunhão com Deus. Quando chegarmos a espíritos puros, teremos essa comunhão com Deus. Então, nós temos que nos recensear neste livro da vida. Temos que nos recensear, ou seja, temos que nos matriciar, temos que voltar, temos que regressar às nossas verdadeiras origens, onde nós fomos criados, simples e ignorantes, como nos trouxe a informação do Livro dos Espíritos. Então, que dias são estes? São dias de muita dificuldade, são dias de muita aspereza, são dias de muito domínio romano, de muito abuso de poder, de muita violência, de muita fome, de muita sede, de muitos julgamentos, de muita ignorância. Mas mesmo nesses terrenos mais áridos, vejamos como é que Deus, não é? Tudo isto é um processo.
Né? Tudo isto é um processo. E a verdade é que nós hoje estamos numa sociedade completamente diferente, também com os seus próprios problemas, mas tudo está bem, não é? Tudo está num processo evolutivo, tudo está neste planeamento maior que já falámos, e portanto saiu então este decreto. E esse decreto, não é? Costuma-se dizer que os decretos são lei, não é? Os decretos são lei, os decretos são para cumprir, são para ser cumpridos. E a lei humana é justa, não é? E a lei divina é justa. Porque ao lado deste decreto de César Augusto, nós temos também o decreto de Deus, o decreto da lei de Deus. E nós, desde o nosso nascimento, que estamos registados por Deus, né? Nós fomos amados desde o princípio. Nós somos amados para sempre. E, portanto, é da lei que o espírito criado ignorante, que ele se torne espírito puro. Então vejamos que há aqui esta jornada espiritual, não é? Que o espírito imortal faz, mas que realmente não é simplesmente para alguns, é para todos. Então, no fundo, este registro é quê? É um registro para que o Cristo nasça, para que possibilite o Cristo nascer. Porque quando nós voltamos para a nossa casa, né, quando fazemos essa viagem interior, nós abrimos hospedagem para que o Cristo efetivamente possa nascer. E é sobre isso que vamos falar depois mais adiante, porque ele não tem hospedagem no mundo, não teve hospedagem na época, naqueles dias, porque num mundo onde há violência, o Cristo não é rei. Há outros reis, há outras vontades, há outras formas de ver a vida, mas o Cristo no mundo da violência não é rei. Mas no mundo da humildade, no mundo da verdadeira sabedoria, Jesus é rei. Então há esta, é como se fosse uma balança de jogo de poder, não é? Quanto mais violência há no mundo, mais nós sentimos a falta do amor. Quanto mais a balança do amor vem ao de cima, mais nós ficamos sabedores do quão a violência não é o caminho. Então, agora, aparentemente, César Augusto estava no poder. Mas agora a gente pergunta, onde é que está o Império Romano hoje? Onde é que ele está? Onde é que estão os templos romanos? São tudo ruínas. E onde é que está a mensagem de Jesus? Continua intacta. Porquê? Porque ela permanecerá para sempre. Então, isto é incrível porque, por outro lado, nós olhamos às vezes para o lado e parece que as pessoas violentas têm muito poder, não é? A gente olha para o telejornal e vimos que há pessoas realmente que têm um poder, um vigor, uma violência, uma inteligência, um poderio aparente, parece que são indestrutíveis, não é? Parece que são omnipotentes, parece que têm uma grandeza tão grande, não é? Que conseguem subjugar todas as pessoas às suas vontades. E o tempo?
Costuma-se dizer, dá tempo ao tempo, porque o tempo trará a verdade. Então, amigos, isto realmente faz-me refletir sobre estes poderes aparentes, sabem? Muitas pessoas às vezes pensam que têm, que se acham os donos da cocada, como dizem no Brasil, né? Que acham que têm um rei na barriga. E para que é isso? Para sermos maiores do que os outros? Para nos sentirmos poderosos? Para nos sentirmos pequenos César Augustos, onde todos os outros têm que ficar subordinados às nossas vontades? Pois é, Jesus vai profetizar que todas essas estruturas vão ruir, todos esses poderes aparentes vão ruir, toda essa soberba irá ruir, todo esse egoísmo vai ruir, todo aquele que é violento vai ruir. Porquê? Porque está por decreto inscrito na lei de Deus que assim seja. Então faz-me lembrar aqui muito esta questão. Porque as pessoas eram obrigadas a irem recensear-se, né? É como se fosse, faz-me lembrar a- os campos de concentração nazi, né? As pessoas assinavam para ir para o corredor da morte. E aqui assinavam ou iam registar-se para doarem tudo aquilo que têm e ficarem subjugados, às vontades do Império Romano. Então estes eram os dias. Uma avareza total, né? Uma ambição total, uma despreocupação completa para com o outro, um domínio total. E os desgraçados tinham um copo de ser para serem usados como quisessem, para serem maltratados se dissessem alguma coisa contra, para lhes serem atados as fogueiras às casas, para as famílias de serem queimadas. Porquê? Porque os poderosos romanos assim queriam e assim impunham. Então, este era o contexto, estes eram aqueles dias. Só que ao mesmo tempo está Jesus para nascer. E no dia em que Jesus nasce, nesta terra violenta, nesta terra que não lhe deu hospedagem, nesta terra que nem tão pouco o compreendeu, quando ele nasceu, tudo mudou. Por isso a história é antes de Cristo e depois de Cristo, e por isso é que nos nossos corações é exatamente o mesmo. Há uma pessoa antes do Cristo estar connosco e há uma pessoa depois do Cristo estar connosco. E aquilo que nós estamos aqui a fazer é abrir as portas do nosso coração para que Ele nasça. Estamos a recensear-nos, né? Estamos a recensear a nossa alma ao seu amor. Estamos a vincular, estamos a registar os nossos espíritos ao Espírito de Jesus. E isso é emocionante. Porque quando nós vimos aquilo que as pessoas fazem quando têm o Cristo no coração, são coisas fabulosas. Uma alma que tenha o Cristo no coração, ele parece um extraterrestre. Porque o mundo não compreende. Jesus ainda não é interessante para as pessoas. Jesus ainda é uma coisa menor. Falar de amor ainda é uma coisa menor, né?
Nós temos futebol, temos televisão, temos isto, temos aquilo, temos tantas outras coisas tão interessantes. Então Jesus ainda é menor nas nossas consciências. No dia em que ele for maior, ah, no dia em que Jesus for maior na nossa vida, imaginem o que é que cada um de nós não pode fazer. É assim, vou passar a palavra, Márcia. Fantástico, Felipe. Essa associação que a gente tem que fazer. Ter conhecimento do que é discutido, do que é trazido no nosso mundo aqui encarnado, mas essa ponte com o mundo espiritual que a gente não perca, porque é ela que nos energiza para essa vida aqui, agora, nesse momento. E nós chegamos a ver lá no estudo, lá no início do estudo do Evangelho, sobre aquela mensagem no Boa Nova do Humberto de Campos, falando de toda a preparação Uhum. espiritual para a vinda do Mestre Jesus. E isso alcançou o Império Romano também. Aqui no NEPSearch diz assim: a paz romana. Gente, aí nós temos que fazer. A paz romana é paz dos homens daquela época, não é a paz do Cristo. Exato. Vamos fazer uma distinção para um império que tinha um exército e que conquistava territórios, submetia aqueles territórios ao seu domínio. Então, essa paz tem sempre que ser vista dentro do motivo que eles não estavam avançando a conquista de novos, né? Que aquilo ali, aquele domínio, eles estavam administrando de alguma forma. Então, essa influenciação espiritual atingiu o império, aquela região ali. Nós já estudamos aqui do inconformismo, dos judeus, da subjugação, porque eles esperavam um Messias rei que os fosse livrar do domínio do Império Romano, eles não aceitavam o pagamento dos tributos e outras cositas mais. Então, aqui no Nepsante diz assim sobre a paz romana. Ao derrotar Marco Antônio e sua aliada Cleópatra, a rainha do Egito, na Batalha de Actium em 31 a.C., Augusto trouxe paz a um mundo cansado de guerras. Olha a aproximação de Jesus, a influência desse espírito. Um mundo cansado de guerras. Quando Jesus nasceu em 5 antes de Cristo, né, da data ali, quase toda a costa do Mediterrâneo, está lá nos mapas históricos do NEPSAT, estava sob o domínio de Roma, desfrutando prosperidade e paz sem precedentes. O comércio se desenvolveu e as viagens se tornaram mais fáceis. Então, daí o momento também que foi adequado para que se fizesse esse censo. Porque em um ambiente de guerra as pessoas não podem estar se movendo, né? Então, depois eles fazem um relato de como eram as estradas, né? E eles dizem aqui que o Império Romano possuía aproximadamente 85 mil quilômetros de estrada. É muita coisa se nós pensarmos para aquela época, né? Mas nem todos se utilizavam. E lá na região da Palestina era mais precário. Mas por que nós estamos comentando isso? Porque o Felipe estava trazendo essa relação que nós temos que ter, nossos compromissos aqui encarnados e o nosso elo forte, vibrante com o mundo espiritual, a nossa pátria verdadeira. E aí, o que acontece?
Nós já vimos essa aproximação, momentos de paz no Império Romano. A gente olha essa paz dentro, assim, podemos colocar assim, dentro de circunstâncias especiais para como era a vida no Império. Lógico que podemos imaginar que muitas daquelas regiões não aceitavam estar subjugados ao Império Romano, assim como nós estudamos aqui na região da Palestina. Só que o movimento de aproximação, o planejamento para a vinda do Cristo, ele é muito mais forte que tudo isso. Impactou que houve um momento de calmaria, mas também, imagina, César Augusto e Quirino puderam imaginar que com a decisão, o decreto para esse recenseamento, para esse censo, eles estariam favorecendo que se cumprisse a profecia do nascimento do menino Jesus na região que ele teria que nascer? Vamos pensar nisso, né? Com isso, eles favoreceram. Porque imagina, nós vamos ver nos próximos versículos, não estamos dando spoiler aqui, não, pequenininho só, que para que José e Maria se deslocassem, e ela já em final de gestação, havia uma determinação, eles tinham que ir naquele momento, né? Eles não podiam deixar para ir depois, eles tinham que ir naquele momento. E foram. Então, onde alguém para ver como são os desígnios de Deus. Não adianta, os nossos movimentos não impedem que eles se realizem, né? Não impedem que eles se realizem. E quando o Felipe falou da questão do mundo aqui, do nosso mundo material, que nós estamos vivendo aqui encarnados, e essa ponte, nós podemos ir lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, e nos lembrarmos de dai a César o que é de César. Por quê? Porque aqui estando, e o Felipe bem destacou, o decreto é uma lei humana, é uma lei aqui nossa, e deve ser cumprido, e assim o foi. E Jesus nunca nos orientou, nem orientou a ninguém que não isso não fosse cumprido. E ele coloca: dai a César, que é de César. Né? E assim Maria e José o fizeram. E ele coloca, e aqui no Evangelho, está no capítulo 11, o item 5, quando tem a passagem, e depois no capítulo, no item 6, vem o comentário. Olha só, a questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo, e aí nós estamos vendo um período de paz, né, que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto, isto num momento de paz romana. O, o pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que nenhum sentido teria a pergunta feita a Jesus. E eles perguntam a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha, porque, conforme a resposta dada por Jesus, os fariseus esperavam excitar contra ele, contra Jesus, a autoridade romana, ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Então, bem assim, de acordo com o que. E continua, e é bom que a gente leia tudo.
E aí vem todo esse contexto que às vezes nós nos sentimos num emaranhado, né, de circunstâncias que, no nosso entendimento, podem prejudicar, né, que a providência divina nos alcance. E nós devemos tirar isso do nosso coração. Nossos corações não devem guardar isso. Por quê? Porque nós estamos vendo que dentro de uma situação difícil para uma mulher no final de sua gestação, e aquelas viagens eram feitas a pés ou em lombos de animais, e a distância entre Nazaré e Belém fica em torno de 150 quilômetros, levava dias essa viagem, né? E aí nós vamos ver que isso tudo contribuiu para os desígnios de Deus, que a profecia se cumprisse, Não. né? Bom, então foi eu falando demais. Uhum. Quem. Ai, Felipe, por favor. Entraste aí num tema interessante que é a parte que cabia a cada judeu de cumprir as suas leis civis, mas também há um ensino moral para nós hoje, não é? Que é de nós cumprirmos as nossas leis vigentes no país em que cada um de nós está. Mesmo que isso vá contra as nossas vontades, ou mesmo que isso vá contra os nossos princípios ideológicos ou civis. Porque o que nós vimos aqui é que nenhum judeu gostava de pagar impostos. Isso reflete-se ainda hoje também na nossa sociedade. Portanto, quando nós vimos estes exemplos, nós, trazendo isto para a nossa vida, não podemos jamais fugir aos impostos, não é? Nós temos, enquanto cidadãos, as nossas obrigações. Estamos dentro de um contexto social que não é por acaso. Mais aberto ou mais fechado, cada um está na sociedade que merece estar ou que é adequada para a sua evolução espiritual. Então, nós não podemos, só quando nos convém, não é? Só quando nos convém é que cumprimos as leis civis, não é? E estamos a falar às vezes de pequenos delitos, não é? Ou de coisas às vezes que nós até achamos mínimas porque quase já se tornou um padrão comum, não é? Estou a falar disto dos impostos porque está dentro do contexto e nós também temos uma sociedade que foge muito aos impostos, não é? Portanto, nós estamos aqui também não sou santo nenhum, não é? Portanto, cada um sabe de si, mas é uma reflexão que a gente pode fazer, né? Sobre a nossa, a nossa vivência em sociedade, não é? E se nós próprios observamos, não é? E cumprimos legalmente todas as coisas que os decretos do Código do não é decreto da República, como é que é? Diário da República, não é? Que aquilo que é decretado em Diário da República, se cumprimos tudo aquilo que é publicado em Diário da República, não é? Pronto. Depois, lembrei-me daquela passagem que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o homem no mundo, não é? O homem no mundo, não é? Podíamos dizer o espírita no mundo, ou o homem de bem no mundo, ou o cristão no mundo. Portanto, são tudo sinónimos. E vou ler este texto que pode ser interessante para a nossa reflexão aqui. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor, que imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar a profissão da semente, que é preciso germine as vossas almas, que dê frutos de caridade e justiça. Bom, vou fazer aqui um parênteses.
Quando nos pedem para pagar impostos, às vezes a nossa reação não é tão boa, não é? Não é? Torcemos o nariz logo, não é? Torcemos logo o nariz. Então o que ele está aqui a dizer é, né? Portanto, para sermos animados, né, de purificação dos nossos corações, ou seja, para termos boa vontade em relação a essas coisas. Não julgueis toda a vida que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos consera fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não. Isto aqui é muito interessante porque a questão da vida mística pode nos afastar da lei civil ou da lei social, da lei de sociedade, que é um exemplo daquelas pessoas que se trancam dentro de um centro espírita, né? Ou que deixam de querer viver em sociedade. Já se acham tão espiritualizados, tão iluminados, que já não vivem em sociedade. Não. Vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Olha que lindo isto. O que é que ele está aqui a dizer? Ser um homem normal. Ser mais um no mundo, ser um cidadão, só que um cidadão que cumpre as suas obrigações porque sabe que a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele continua e diz: sacrificai às necessidades, mesmo às frugalidades do dia, mas sacrificai com sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contacto com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis em nenhum deles com quem estiverdes. Sede joviais, ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir este severo e lúgubre aspecto, em repelir-vos os prazeres das vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vos deu. Ele depois vai discorrendo aqui e diz assim: antes de iniciares uma tarefa, dá graças a Deus para poderes cumprir a tarefa. No final da tarefa realizada, agradece a Deus por teres cumprido a tarefa. No fundo, o que é que ele está aqui a dizer aqui? É que, pese embora as adversidades do mundo e as relações que vamos ter com as pessoas, nós precisamos estar sempre vinculados a Deus, com o pensamento em Deus, ou seja, ligados à espiritualidade, no campo das intenções, no campo da bondade, no campo íntimo. E isso é que é o viver o homem no mundo. É certo que José, muito provavelmente, iria contrariado. Imaginem, está em Nazaré, tem que ir a pé, com mau tempo, pelo deserto, talvez, para se recensear, para ir pagar coisas que não queria. É bolas, isto é. É preciso ter uma resignação, né? É preciso ter um encaixe, um poder de encaixe. E como é que se resolvem estes poderes de encaixe? Estando vinculado ao céu. Ou seja, a lição da resignação, a lição da aceitação. Porquê? Porque, primeiro que tudo, é necessário cumprir as leis. E essa honra da sã consciência de cumprir as leis tem que ser maior do que o nosso egoísmo e muitas vezes o nosso orgulho. E isso é que é uma das lições que a gente pode tirar aqui, que é ter fé em Deus, mesmo que isso seja contra as nossas aspirações e muitas vezes as nossas ambições. E isso não é fácil de digerir às vezes, né? Muito bom, Felipe. Obrigada. É, ainda nessa questão da ordem, tem um texto de Emmanuel, uma mensagem que se chama Ordem e Luz.
Quem quiser acompanhar, quiser procurar online, Ordem e Luz. Tá? E se refere a esse capítulo, esse segundo capítulo, mas lá no versículo 5, mas também se aplica a esse início, se aplica a toda a perícope. E nós provavelmente voltaremos a essa mensagem durante o desenvolvimento do nosso estudo. E se refere ao versículo 2:5, o versículo 5 do capítulo 2, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E eu não vou ler toda a mensagem, mas ele começa assim: há muitas pessoas que, como os judeus antigos, se fazem rigorosas quanto ao conceito de ocasião na prática do bem ou no desenvolvimento do trabalho. Bem de acordo com isso que o Felipe estava comentando. E ele diz assim: nesse sentido, ó, e ele no terceiro parágrafo ele diz assim: naturalmente que ninguém deverá viver fora da ordem, como o Felipe acabou de comentar. E nada se conseguirá sem metodização. Porém, no centro de toda atividade coordenativa, não deve existir condição convencional para o exercício do bem. Então, nós não, como Jesus curava aos sábados, Emmanuel cita aqui, e era criticado por isso. Não deve haver condição para o exercício do bem, porque esta é a luz que resplandecerá em todas as situações ao lado de todos os deveres. Então, nesse sentido, o Evangelho nos oferece uma lição salutar. José e Maria, dirigindo-se a Belém, obedecem à ordenação política de César. Mas Jesus, vindo ao seu encontro, ao de Maria e José, nas palhas da manjedoura, fora do ambiente doméstico, né, porque eles não estavam na casa deles, mostra que a claridade divina pode bafejar os trabalhos da criatura em qualquer parte. Foi isso que nós comentamos há pouco. Às vezes a gente acha que está num enredo tão difícil que a providência divina não nos alcance. E ele diz aqui: a claridade divina pode bafejar os trabalhos da criatura em qualquer parte. O casal de Nazaré não apresenta desculpas, e olha que eles tinham, né? A fim de evitar a obrigação devida à ordem. Jesus não apresenta condições especializadas para se oferecer às criaturas. Quem necessitasse, o dia que fosse, a hora que fosse, ele comparecia para fazer o bem. Então, daí inferimos que não se deve viver sem ordem, em parte alguma, observando-se, porém, que esta nunca poderá excluir o bem. Por quê? Porque Jesus, ele sabia se colocar, utilizando ali a palavra dele, para contestar de alguma forma, não sei se contestar é a palavra mais adequada, onde não havia justiça, onde não havia amor, onde não havia o bem. Não é que pela ordem nós devamos compactuar com tudo, mas nós hoje, na nossa sociedade, nós dispomos de meios para revertermos situações ou leis de acordo com a ordem para que se estabeleça um sistema mais justo. Isso é competência nossa aqui. Aí ele diz: daí inferimos que não se deve viver sem ordem em parte alguma, observando-se, porém, que esta nunca poderá excluir o bem. Porque, antes de tudo, quando respeitada, é o justo caminho por onde a luz se manifesta. Então, que até para que nós possamos contestar algo que entendemos como injusto, nós devemos utilizar a ordem para isso. Porque o bem, a luz se manifesta quando nós estamos nesse caminho da prática do bem.
A motivação é essa. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? É bem, tá todo mundo tão quietinho, gente. Temos que sortear alguém aí. Daqui a pouco nós estamos já chegando ao final. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer nos trazer as impressões desse novo capítulo, como que começou, né? Alguma coisa? A gente encontra muito essa dentro dos evangelhos, Jesus no mundo, né? Ele atuando entre nós, né? E se utilizando do que era oferecido aqui na época para agir, para atuar. Nada o impediu, né, de mudar as consciências, né, de alcançar nossos corações, até hoje. Felipe, quer nos ajudar aqui com mais alguma coisa? Eu acho que nós nem conseguimos fazer a separação, né? Eu vi que eu peguei mais aqui de sinônimos. Hum, Aqui no NetSearch. Quem puder ir ao NetSearch, vá depois. Tem mapas ali, figuras, textos muito bons. Esse capítulo 2 essa primeira é muito rico. Muito, muito, muito rico. Eu acho que aqui, quanto às palavras, já vimos o decreto e toda a terra habitada se registrasse. Felipe, vamos lá, Felipe, por Uhum. favor. Estava aqui a pensar sobre aqui toda a terra, né? Toda a terra habitada se registrasse, porque este registro também tem a ver com os bens que cada um tem, não é? Ou seja, tu vais te registar para registar os bens, ou seja, as propriedades, porque é isso que no fundo o Império Romano quer, não é? Quer os teus bens, está-se marimbando para ti. Então, ou seja, só que há aqui a questão dos bens espirituais também, não é? E do registro espiritual. E esse registro dos bens que cada um possui, nós sabemos que a propriedade, nós não somos propriedade de nada, não é? Nem o nosso corpo nós somos proprietário. Os bens que nós temos são efetivamente os bens da alma, a riqueza espiritual, os sentimentos que temos, as maravilhas que tem. E é claro que este tipo de decreto nunca consegue ir buscar esses bens. Ou seja, portanto, nós estamos perante um decreto superficial. E no contexto em que estamos, a grande maioria das pessoas atende, não é? Atende a este tipo de decreto, não é? Uma pessoa fica escrava deste decreto. O decreto é lei, não é? Ou seja, é como se dependêssemos dos bens que temos para sermos importantes ou para sermos mais-valias para este tipo de lei. Quem mais tem, mais interessante é, não é? Quem mais bens tem, quem mais terras tem. Aliás, na cultura judaica, quem mais tem é sinal de que é abençoado por Deus. Quem poucas terras tem ou quem poucos bens tem é amaldiçoado por Deus. Portanto, há também este paralelismo entre a visão espiritual e a visão física. Então, toda a Terra, não é? Toda esta Terra, todo este mundo, toda a humanidade também vai ter que, lá está, como eu estava a dizer há pouco, vai ter que regressar à sua própria casa, não é? Porque este registro, ele é um registro perecível. E as pessoas não se definem por aquilo que têm, mas por aquilo que são. E Jesus vai bater exatamente nisto, nesta hipocrisia, nesta ilusão que o mundo aparenta
e daquilo que verdadeiramente se passa dentro de cada um de nós. Então, esse é porque nós temos várias caras, não é? Nós apresentamos-nos segundo os públicos onde estamos ou segundo onde andamos no mundo, né? Eu tenho um perfil no meu trabalho, tenho um perfil na Casa do Evangelho, tenho um perfil na minha família, tenho um perfil com os meus amigos. A pessoa é a mesma, mas nós movimentamos-nos, não é? Dentro de contextos, né? E realmente Jesus vem falar sobre essa questão, não é? Sobre as riquezas espirituais, sobre o nosso mundo íntimo, sobre aquilo que a nossa essência, a nossa, a nossa verdadeira alma, não é? Os nossos verdadeiros recursos, os nossos verdadeiros talentos. E isso é de facto um convite que ele faz a todos nós, que realmente é difícil, é o manifestar da nossa fragilidade, mas também da nossa bondade e dessas questões mais espirituais que são realmente necessárias cada um de nós manifestar. Então, nós temos aqui um chamado, né? Um chamado para um registro humano que tem que ser atendido, mas que não nos vai definir. Portanto, não nos vai definir porque nós não somos definidos pela quantidade de bens que temos. E, portanto, foi obrigatório, cada um segundo as suas possibilidades, porque estávamos a viver dias assim, onde as pessoas só se preocupavam com esta questão material, onde as pessoas só viviam para construir, para manipular, para denegrir o outro à força. Só que lá está, um dia, não é? Um dia, eh, todos nós vamos voltar para as nossas casas, né? Um dia todos nós vamos regressar à nossa verdadeira casa. Pese embora todas estas dificuldades inerentes ao processo da reencarnação e às vivências materiais, um dia todos nós vamos ser paridos também, né? Vamos ser paridos para a nossa casa espiritual, ou seja, para a nossa essência espiritual, para estarmos em, em comunhão com o Cristo, para estarmos em comunhão com Deus. Pá, e não consigo também esmiuçar um bocadinho mais daquilo que disse e daquilo que está escrito também. Portanto, que novos versículos nos ajudem a ir construindo os tijolos desta primeira perícope. Mas, a concluindo, está aqui muito patente, portanto, esta questão do contexto histórico, do contexto cultural, desta obrigação, destas personagens para cumprirem aquilo que eram tempos difíceis, que eram leis civis, e perante todas estas adversidades, não é? Perante este contexto que era contrário aparentemente ao nascimento de Jesus e à sua mensagem, ao lado de tudo isto há sempre a dimensão da lei de Deus que eh, tudo, eh, tudo governa e tudo harmoniza. Portanto, fica muito bem patente que mesmo no próprio caos do mundo, Deus age com a sua sabedoria e com a sua suprema inteligência. Por isso é que Ele é a nossa causa primária. Obrigada, Felipe, foi ótimo. Olha, lá no Evangelho em Carne e Osso, está no NetSearch também. Tem um comentário que eu achei muito interessante sobre isso. Sobre essa passagem, sobre esse capítulo de Lucas. Ele diz assim: é interessante que Lucas registre essa ocasião tão secular e política que envolvia o nascimento de Jesus. Porque Lucas cita, né, o recenseamento para isso se registrar. E aí ele coloca uma questão importante. Muitos veem essa história apenas de modo espiritual e glorioso. Por quê? Porque mesmo esse decreto
né? Eles não esperavam, mas favoreceu que a profecia se cumprisse, que ele nascesse em Belém. E por isso chegam a pensar que o evangelho não tem ligação com a realidade atual. E olha o que nós falamos aqui, a ligação do evangelho com a nossa realidade aqui encarnados. Outros gostam de pensar que Deus os livra de qualquer chateação. Aí ele termina dizendo assim: mas a verdade é que Jesus nasceria neste mundo real. Jesus nasceu no mundo real, com todas as suas chateações, obrigações e dificuldades. E sim, apesar delas e através delas, os propósitos divinos seriam realizados. Olha que bonito isso, não é? Então, o Evangelho tem sim ligação e é o nosso norte, é o nosso caminho aqui encarnado. Tem ligação com o mundo real. E já que nós falamos tanto de leis aqui, de lei, de ordem, de decreto, vamos encerrar o nosso estudo antes da oração. Já vão se preparando quem gostaria de fazer a nossa oração de encerramento. Está lá no livro de respostas de Emmanuel, o título é Servindo com Deus. Pequenininho, tem 3 parágrafos, 3 frasezinhas. E Emmanuel diz assim: ama a Deus, servindo aos semelhantes por amor, sem distinção de pessoas. Por que sem distinção de pessoas? Qual a associação que isso tem com o que nós passamos? Por que nós estudamos aqui? Porque para que toda a terra habitada se registrasse, se refere apenas ao Império Romano, e as leis divinas são para todo o universo. Aqui é uma restrição que até o apóstolo Paulo, até Paulo, ajudou a expandir, né? Não apenas no Império, mas por toda a parte. Então, sem distinção de pessoas. Então, essa limitação aqui acaba. Faze o bem como estiveres, na condição que a gente estiver, onde estejas, e tanto quanto possas. Então, olha só, como nós estivermos, onde nós estivermos e o tanto que a gente possa fazer, na paz da consciência tranquila. Aí ele termina dizendo: nisso reside a essência das leis divinas. O resto é interpretação, que nós vimos o quê? Abrimos esse estudo com as interpretações, com os estudiosos divergindo sobre o que está escrito no Evangelho de Lucas. Então ele diz: onde reside a essência das leis divinas. Faze o bem, ama a Deus servindo aos semelhantes, porque o resto é interpretação. Não é bonito isso, gente? Não cai bem para o nosso estudo de hoje? O que vocês acham? O que vocês acham? Maria, Odete, Maria José, Virgílio, Fernandinha, a outra Maria José, que está aqui com a gente, até a Minda está aí, olha, Gracinda. O que vocês acham? Paulina, nossa Paulina, o que vocês acham? Né? O que fica para a gente dessa introdução a esse manancial de luz que chega para a gente com esse início desse segundo capítulo? Odete, querida. Eu, no resumo que eu faço nisto tudo e nas palavras que a Márcia teve a dizer, algo me tocou e toca. Ama a Deus e serve a Deus, porque o resto é por interpretação. Ora, isso quer dizer que nós
no meio disto tudo e destas leis todas que tivemos a falar, é praticar o bem, amar-se a nós próprios, mas amar o próximo, ajudar o próximo o melhor possível, e o resto há de vir por acréscimo, ou interpretação, ou por acréscimo. E realmente esse ponto que vocês também citaram, que nós estamos ligados a uma grande força universal, estamos. E sente-se no nosso coração, até no nosso caminho, porque a nossa vida de ninguém é fácil aqui, as nossas provas, e eu acho que é aí que a gente vai buscar essa força maior da nossa fé vibrar em nós. Ou seja, no fim da tempestade vem a bonança. Nós temos mesmo que passar por, eu falo por mim, por aquele percurso que temos que passar, mas para a bonança o que é? É para a gente depois, quando chegarmos com mais maturidade e percebermos que realmente todo o meu sacrifício valeu a pena. Diz que de hora a hora Deus melhora. E eu hoje encontro melhor do que já tive. Portanto, eu aqui no meio disto tudo o que acho é que devemos agradecer a Deus a todo momento e a toda a hora, porque é bom a gente pensar que estamos ligados a uma grande força universal e sentir Jesus no nosso coração. É a nossa força maior. Eu costumo dizer que é o meu mais que tudo. É só isto. Obrigada. E isto é o mais valioso. Obrigada, Obrigada. obrigada, Odete. Isso é o mais que tudo mesmo. Falou muito bem dito. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa antes da nossa prece final? Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Vamos ver. Não estou vendo nenhuma mãozinha. Será que eu vou ter que escolher? Fazer, Márcia. Ai, obrigada, Fernandinha. Obrigada. Então, vamos agradecer ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, todos estes ensinamentos nesta noite, todos juntos, corações unidos, possamos cada vez aprender mais com muita alegria, fazendo as nossas reflexões no nosso dia a dia, nas nossas vidas, para que possamos ir evoluindo a pouco e pouco, todos juntos, compreendendo estas leis divinas, nunca se afastando de sermos pessoas no mundo, homens no mundo, mas convictos que a espiritualidade está sempre connosco e que Deus nos ampara, que Deus é Pai, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é luz. Por isso estejamos confiantes, com esperança no nosso coração e assim, com toda a alegria e gratidão, vamos encerrar este estudo do NEP. Que assim seja. Gratidão.